Black Mirror, episódio 5 da temporada 3. É o chamado Engenharia Reversa aqui em português, mas em inglês eu acho mais interessante, que é o Man Against Fire, o homem contra fogo, o homem contra, enfim, contra os tiros e por aí vai. Estou voltando aqui com as resenhas de Black Mirror. Eu tinha prometido há um longo tempo fazer as resenhas, parei, mas agora que vai iniciar a quarta temporada, estou voltando, vou fazer episódio a episódio. Cada episódio aqui vai ganhar uma resenha e vai ser do tipo assim, vai ter a parte técnica, vou falar um pouco da parte técnica, mas eu quero falar mais sobre a ideia do episódio. E outra coisa é, sempre com spoiler, e outra coisa também é que a ordem vai ser maluca. Então, eu tô fazendo do quinto, já fiz do primeiro, do segundo, depois eu volto pro terceiro, vou pro quarto. Não tem uma ordem, como eu tô vendo aleatoriamente, eu estou revendo aleatoriamente, então vai assim mesmo. E o San Junipero, vocês pedem muito, tem um negócio bacana guardado para ele, tá? Tem um negócio bacana, então aguarde. A melhor maneira de saber os episódios, de saber o que tem e o que não tem, é clicando aqui no izinho, onde tem uma lista, sim, tem uma playlist aí de episódios de Black Mirror, que eu já comentei aqui. O Engenharia Reversa, esse quinto episódio, assim, é o que mais me divide, assim, no Black Mirror. Eu adoro a ideia desse episódio, adoro a discussão que ele trava, muito mesmo, mas eu acho super mal desenvolvida. Deixa eu tentar explicar. Então, o que é que ele faz, né? O que é que o Engenharia Reversa faz? Os soldados, eles usam máscaras tecnológicas. O Black Mirror, dessa vez, é a tal máscara. E daí, eles veem um povo, veem uma galera que precisam ser eliminadas como baratas. Eles estão sendo manipulados, os soldados estão sempre sendo manipulados, que com a desculpa de limpar a guerra, deixar a guerra limpa. O que é que eu quero dizer com a guerra limpa? Muitos soldados voltam das guerras traumatizados por matar seres humanos, muitos soldados durante a guerra resolvem não atirar ou resolvem errar de propósito porque estão fazendo isso contra a sua própria espécie. Então essas máscaras emulam, mascaram de fato uma outra espécie para que o soldado tenha menos compaixão e vá lá e atire mesmo e mate tudo ali. A ideia do episódio é maravilhosa porque ele lida com algo que é feito hoje, por mais que não exista a tecnologia em si que está sendo debatida no episódio. Eles plantam, por exemplo, a mídia, as TVs, e o Black Mirror do episódio, ele sai de dentro, né? O Black Mirror, essa telinha preta aqui no caso, ele sai de dentro do episódio em si, extrapola pra gente, porque isso já está sendo feito hoje, né? Essa manipulação do que a gente vê, do que a gente sente para com os outros, para com os dados inimigos, já está sendo feita. Por exemplo, os muçulmanos são tratados todos como terroristas. É como se eles não tivessem uma maneira de pensar, tivessem inclusive asco para com os reais terroristas. O que é que a mídia faz? Manipula tudo e faz a gente enxergar que muçulmano é tudo do mal, é tudo praga ruim. E aí o praga eu utilizo por conta da barata, né? De como eles veem, de como eles nomeiam lá os inimigos de barata. E assim, ele até cita os Vietcongs, e assim a mídia fez, né, com a época na guerra do Vietnã, quando plantou para os Estados Unidos ali que todo Vietcong tem que ser destruído, tem que ser aniquilado. E daí hoje é engraçado porque grandes restaurantes lá em Nova York são vietnamitas até. Mas enfim, o episódio faz isso, né? Ele extrapola e nisso ele vai muito bem. Mas aí é a escolha que ele tem para fazer isso que eu não gosto dentro do episódio em si. Então, a gente vê logo inicialmente que como eles veem as baratas. A gente só descobre depois como é que eles não veem. Entendeu a diferença? Só que, será que não seria mais legal a gente ver como as pessoas realmente são, em vez de como eles estão vendo? E a gente vai causar até uma estranheza do tipo, peraí, o que é que tá acontecendo? Que episódio estranho. E no final tentar revelar de uma maneira reversa. Por que eu digo isso, né? Quando a gente vê os muçulmanos, como a gente vê os vietnamitas e vários outros aí que a mídia pinta de baratas, vamos colocar assim, a gente vê seres humanos normais, a gente não vê essa casca que é pintada. Então talvez se a gente visse como seres humanos normais, o episódio seria muito mais interessante, mais intrínseco, mais até, como é que eu posso dizer, mais emocionante de certo ponto, se você pensar bem. É esse meu único problema.
Mas eu gosto das referências que ele tem, referências a um game chamado Ghost Recon, com o lance dos dronezinhos, até a visão é muito parecida. Referência clara ao Tropas Estelares, desde o capacetezinho deles até a primeira interação do protagonista da gente com o cara do caminhão, né? Que ele sobe lá no caminhão lá e o cara falando, ó, quando ficar de frente para eles não se cai por inteiro, assim. E é uma referência também, ou eu vi pelo menos, me lembra em alguns aspectos, o Guerra do Velho, que é um livro que eu já resenhei aqui e também está no Sininho. Mas o que a parte técnica, a sugestão da cinematografia é literalmente um game, então ele nos dá constantemente a primeira pessoa. Corrobora até com o que eu falei, porque por que ele não faz o inverso, assim? Quando nos coloca na primeira pessoa, aí a gente vê como o cara tá vendo? Tá vendo? É nesse sentido aí. Mas enfim, coloca a gente como primeira pessoa, a gente consegue seguir tudo direitinho. Tem até uma cena de flashback muito legal da gente como vendo pelos olhos do nosso protagonista. E é um episódio mais legal ainda que confunde, porque ele tem 3 camadas, né? A camada que a gente tá vendo, a camada que a gente não tava vendo depois é nos explorada, nos apresentada. E mais na frente, lá no final, uma outra camada que deixa a gente até deduzir coisas diferentes dessas 2 camadas anteriores. Mas outra dedução que o episódio traz, outra ideia que o episódio traz dentro dele, lá escondidinho, tirando o lance do propaganda de guerra, é essa mania que a gente tem de aceitar qualquer coisa que encontramos pela frente. O que é que eu quero dizer com isso? Você já leu os termos de uso do Facebook? Você já leu os termos de uso do WhatsApp? Você já leu os termos de uso do Google, do Gmail e por aí vai? Do Twitter? Você não leu, muito provavelmente. E o nosso protagonista também não leu os termos de uso de se alistar no exército e utilizar aquelas máscaras. Ele aceitou coisas que não imaginava sequer ter aceito. Então, fica aí a outra camada do episódio, né? A outra discussão do episódio. Você lê os termos de uso das coisas que você aceita fazer, das coisas que você aceita entrar? Muito provavelmente não. Tem muita gente que não lê nem o contrato de aluguel da sua residência, pra você ter ideia. É isso. Tem várias coisas. O episódio tem outro defeitozinho que eu acho. Não gosto muito do trabalho de futurologia dele. Acho muito desbalanceado. Algumas coisas são evoluídas demais e outras nem tanto. E isso me incomoda um pouco. Isso eu tô falando do lado dos soldados, não do lado das baratas, né? E aí, deixa a pergunta. Naquele universo ali, transpondo, né, fazendo a distopia do nosso universo, quem são aquelas baratas? São os russos? São muçulmanos? Muito provavelmente não. A quem o episódio está fazendo a alusão? Será que houve uma guerra contra os russos? E de tantos russos que existem no mundo, será que a única forma de vencê-los seria fazendo o que esse episódio mostra que dá para ser feito nessa distopia? Então, ficam as perguntas para você responder aqui nos comentários. Espero que você tenha gostado do episódio. Se gostou, dá joinha. Se não, põe um dislike. Um beijo no coração de todos. Até o próximo vídeo e tchau.